Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô bem e feliz, graças a Deus, com essa oportunidade do nosso devocional. E também estou muito feliz com a sua presença aí do outro lado. E Deus confiou a mim uma palavra e eu quero ser breve compartilhar com vocês. Gente, eu não sei como tem sido a sua vida com Deus, como tem sido o seu relacionamento com Deus. Se você busca Deus pelo que Ele é, ou se você só busca a Deus quando você quer alguma coisa, ou quando a necessidade bate na sua porta, ou se você realmente tem assim uma vida íntima com Deus. É isso que nós vamos falar hoje, porque tem muitas pessoas, gente, que só procura a Deus quando a corda aperta, quando a dificuldade bate, quando o filho dá trabalho, quando o marido quer largar, ou quando as portas estão fechadas. Tem muita gente que é assim, gente, que não quer ter intimidade. Não quer, elas querem a bênção, mas não quer o abençoador. Tem muitas pessoas que é assim. E por isso que tem muitas pessoas penando, muitas pessoas pagando alto preço, porque querem viver de uma forma aonde Deus não é prioridade, aonde Deus não se enquadra, e quando as coisas dificultam, a primeira pessoa que eles procuram é Deus. E aqui nessa passagem que eu vou ler, lá em 1 Samuel, vai nos falar exatamente isso. Vou dar uma resumida. O povo de Israel estava em conflito com os filisteus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que teve um conflito entre os filisteus e o povo de Israel. E aí, o que acontece? O povo de Israel falou assim: vamos lá, pega a arca da aliança, que representa a presença de Deus, e traz para cá, porque se a arca estiver aqui, a gente vai vencer. Buscou a Deus por interesse, né? Porque o povo de Israel era um povo incrédulo, um povo pagão e que não servia a Deus verdadeiramente, que não renunciava às suas vontades, que era um povo totalmente descrente. Então, já estava ali pagando um preço por a desobediência, porque a gente sabe que toda vez que um povo de Israel desobedecia a Deus, eles pagavam alto preço. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os filhos, eles vai pegar, manda deixar a arca lá no campo onde ia ter o conflito, e aí o povo de Israel perde a batalha. E eles ficam indignados, mas tipo assim, achou que a arca ali que representava a presença de Deus, que era muito, gente, a arca é um instrumento sagrado, era muito importante ali, porque era onde habitava a presença de Deus. Hoje, com a vinda de Jesus, a morte de Jesus, nós que somos o templo do Espírito Santo e Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, não precisa mais da arca física, mas naquela época a arca era muito, muito importante. Tinha assim um peso espiritual muito grande, não era qualquer um que podia tocar, tinha que ser a pessoa certa, e a palavra nos diz que até quem tocava nela de forma impura morria. Então a arca realmente era o símbolo da presença de Deus. Só que não adianta a gente buscar Deus só por interesse. Aqui eles não estavam querendo Deus na vida deles, eles queriam a arca para que Deus ficasse ali e desse a vitória, como se fosse uma lâmpada mágica. Eu vou deixar a arca aqui, vou invocar a Deus e ele vai me fazer vencer. Gente, Deus não está aqui para nos servir, não. Nós estamos muito enganados. Deus, eu falo assim, gente, Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus não somos nada. Agora, Deus sem nós continua sendo Deus. Somos nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós, não. Ele nos ama, sim, ele tem uma obra linda, salvadora para nossas vidas, sim, mas nós temos que querer, não é só no momento que nos convém, não. Nós temos que escolher Deus para ser o único suficiente salvador da nossa vida e viver uma vida de renúncia, de entrega com Deus. Então aqui, gente, os filisteus buscou a arca pensando apenas na vitória, não em Deus mesmo, literalmente, não no apoio de Deus, na renúncia, na entrega a Deus. Não, eu só queria a vitória e era isso. Minha vida vai continuar a mesma, meu coração vai continuar o mesmo. E aí se decepcionaram, porque ninguém engana Deus. Deus sabia a intenção. Às vezes o homem pode falar assim: ai, fulano aí, ó. Ai, você tá procurando a Deus, virou uma outra mulher, tá totalmente diferente. Olha as suas vestes, olha o seu jeito, mas Deus está vendo o seu coração, ele conhece, ele sonda o seu coração, ele sabe a verdade. E aqui Deus sabia que o povo só estava procurando ele por interesse. E ele não deu a vitória, eles perderam, porque Deus, quando ele quer, ele faz, quando ele não quer, ele faz.
E a palavra vai nos dizer que eles ficaram decepcionados, porque os filisteus venceram o povo de Israel. Mas não mudaram, não tiveram transformação. E aí foi acontecendo várias coisas. A arca foi tirada da mão do povo de Israel, foi levada para vários lugares e aonde a arca passava eram pessoas impuras, porque eles pegaram a arca, gente, como um troféu. Ai, vencemos o povo de Israel, vamos levar essa arca aqui para simbolizar uma vitória, para a gente, quando olhar, saber que derrotamos aquele povo. Era levada como. Eles também não queriam Deus, eles tinham outros deuses, prestavam outros cultos a outros deuses, simplesmente levou a arca sem realmente dar o devido valor daquela arca, que era a presença de Deus. Era algo sagrado, não é qualquer pessoa, como lá que diz em Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Era algo santo. E tinha gente impura tocando, então Deus mandou. Muitas pessoas morreram, gente, por causa dessa imprudência aí de banalizar a presença de Deus. Muitas pessoas morreram. Pode ser que não sabia realmente o significado daquela arca, mas abusaram. Nós temos que orar e vigiar. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas morreram. E aí, o que eles decidem? Eles tentaram, né, devolver a arca, mas não tiveram nem a capacidade de ir lá devolver, se desculpar, não. Eles falaram assim: ó, vamos pegar um carrinho de boi, 2 boi, vamos pôr a arca lá, vamos pôr umas recompensas para ele, um ouro para ele, para que eles nos perdoem, né? E se realmente, né, a arca pertence a eles, né? Mas se realmente foram eles, porque ele estava achando que era o povo, mas era a verdade, era Deus jogando o juízo dele sobre aquele povo rebelde que estava com um instrumento sagrado tocando de forma impura e não dando devido valor, né? Porque estavam ali com a presença de Deus, a arca do Senhor e de qualquer forma, então Deus derramou o juízo sobre eles, porque eles também estavam pecando contra a presença de Deus. E aí eles falam assim: não, vamos devolver isso que já nos deu muita dor de cabeça. Então, gente, quando chegou lá, eles ficaram todos felizes, porque viram a arca voltando. E o povo dos filisteus, vendo todo esse alvoroço e tal, eles novamente foram à peleja com o povo de Israel. Mas, gente, olha que coisa mais linda. A palavra do Senhor vai nos dizer que o povo procura Samuel. Só que dessa vez eles procuram Samuel com o coração arrependido. Aqui diz assim, ó: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Passado-se o tempo, o povo se arrependeu. E aqui, gente, fala assim, ó: falou Samuel a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele, só ele, e ele nos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram ao Senhor. Aqui realmente eles entenderam a importância da presença de Deus na vida deles. Eles se arrependeram, se redimiram e reconheceram o Senhor Deus como o único suficiente na vida deles. Eles eliminaram todos os outros ídolos que eles tinham, porque eles eram idólatros, gente, adoravam outros deuses, tinham outras culturas, não eram temente ao Senhor, mas a partir daí, então, eles reconhecem, né, a exortação de Samuel, e eles se arrependem e se humilham perante a presença de Deus. E a gente sabe que todo aquele que se humilha é exaltado. Humilhar para Deus, gente, eu sempre falo, a gente nunca humilha para homem, a gente se humilha para Deus. Então, quando você está se humilhando para alguém, gente, não pensa que é para o homem, é para Deus, e no tempo certo ele te recompensa. E foi o que aconteceu aqui. A palavra do Senhor fala que o povo dos filisteus foi para pelejar contra o povo de Israel, e Deus bradou uma forte voz. Gente, antes de todas essa peleja, eles se prepararam, jejuaram. Samuel ofereceu sacrifício ao Senhor e invocou o nome do Senhor, pediu a ajuda de Deus. E Deus, gente, ele ouve a gente. Quando a gente clama de todo o coração, a gente procura a Deus de todo o coração. Ele nos ouve, ele não nos desampara. E Deus ouviu
Samuel ouviu o clamor daquele povo e ele deu a vitória, que fala assim, ó: os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estambido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Glória a Deus, aleluia. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Então, Deus deu a vitória ao povo de Israel quando eles realmente se redimiram diante da presença de Deus e passaram a reconhecer a importância verdadeiramente de ter Deus na vida deles. Não Deus só como um objeto, algo que eu uso e descarto, mas realmente entendeu que sem Deus eles não eram nada. Foi nesse momento que Deus entrou e deu a vitória para o povo de Israel. E eu quero dizer para vocês, será que você tem buscado a Deus só quando te convém? Ou você já criou um hábito, uma intimidade com Deus a ponto dele ser a prioridade na sua vida? Sabe, porque, gente, eu falo assim, ó, quando você tem Deus na sua vida, Deus, você reconhece Deus na sua vida como seu único, suficiente Salvador e dá a Ele o poder de direcionar os seus passos, a sua vida, Deus, Ele te ajuda em todas as áreas. Não espere, gente, você estar no aperto, na dificuldade, para invocar o nome de Deus. Se a gente tiver Deus mais perto de nós, todos os dias, Deus conosco, porque hoje, gente, como eu disse, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não precisa mais da arca, não precisa mais do sacerdote entrar no santo dos santos. Gente, hoje nós podemos falar com Deus diretamente com o Pai, dobrar o nosso joelho e invocar o nome de Deus. Não precisa mais de ninguém, gente, não precisa. Então, nós temos, assim, um privilégio muito grande, que às vezes o outro fala assim, antigamente eles andaram com Jesus, mas muitos não andaram com Jesus. E hoje Jesus está dentro de nós, ele é nosso Deus maravilhoso, poderoso, que se você chamar ele agora, invocar o nome dele, ele te ouve, ele te responde, ele te consola, ele deixou o Espírito Santo consolador para nos ajudar nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição. Olha o privilégio maior que nós temos. Então, gente, não deixa para procurar a Deus igual o povo de Israel fez no início aqui, ó, quando a corda aperta, porque Deus ele não o obrigada, não é nosso mordomo, não é obrigado a fazer o que nós quer, na hora que nós quer, do jeito que nós quer, não. Deus, gente, ele faz porque ele é Deus, porque ele quer. E, gente, muitas coisas que Deus faz para nós não merecemos. É a misericórdia dele que nos alcançou, a graça dele que nos alcançou, porque se nós for ver, muitas coisas nós não somos merecedores, mas o Senhor, ele tem a sua misericórdia para conosco, e ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos auxilia, e ele nos dá a vitória. Então, foi o que aconteceu aqui, gente. É muito linda essa passagem. Eu quero deixar como uma indicação para vocês ler 1 Samuel 4, 5, 6, 7 e toda a Bíblia, que é linda, né? Mas pelo que eu falei hoje foi isso, que Deus deu a vitória àquele povo. No primeiro momento eles perderam, eles tiveram que perder para poder reconhecer, não é assim. Não podemos achar que vamos ter uma vida assim com Deus e ele tem a obrigação de nos servir, de nos ajudar, de nos conceder aquilo que a gente quer. Mas o intuito principal, gente, ali era fazer o povo realmente reconhecer Deus, sabe? O valor de Deus, né? Não era nem tanto pela vitória, é o momento que eles se posicionaram, se humilharam diante de Deus e reconheceu que Deus era suficiente, foi aí que Deus entrou, agiu e veio com a provisão. E a partir do momento que você olhar para Deus como seu Pai, o Salvador da sua vida, e aceitar Jesus na sua vida, não pelo que ele pode te proporcionar, mas pelo que ele é, você pode ter certeza que Deus vai tomar as rédeas da sua vida e ele vai endireitar as suas veredas e ele vai dar a vitória para a sua vida. Eu falo assim, gente, o vitória, que eu sempre falo, vitória para nós não é só
bens, riquezas, nada disso. A maior vitória que eu e você pode conquistar é a nossa salvação. É o nosso, nem é mérito nosso, gente, mas Deus nos concede o direito da vida eterna. Então, essa é a maior vitória que nós podemos conquistar. É saber que nós temos o livre-arbítrio de escolher a presença de Deus na nossa vida e saber que a partir do momento que nós escolhe a Deus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E por mais que venha lutas, dificuldade, peleja, Deus nos dá graça, Deus nos dá vitória, Deus nos dá força. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração, que você venha enxergar Deus com os olhos espirituais, com os olhos diferentes, não um Deus que faz tudo o que você quer, que é um Deus que pode tudo e vai fazer tudo por você, não, mas enxergar a grandeza de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, porque só assim nós vamos ser transformados, nós vamos chegar ao arrependimento, porque não, com Deus não se barganha, ai Deus, eu vou fazer isso se você fazer isso. Não, a gente tem que servir a Deus pelo que Ele é. E Ele mesmo vai, gente, nos abençoar diariamente, né? Porque a maior bênção foi o que eu disse, é a salvação. Mas Deus também tem o ouro, a prata, tudo está na mão de Deus, né? Riquezas e honras estão comigo e bens duráveis. Ele nos dá essa sabedoria que a gente vai conquistar uma vida melhor, uma vida digna. Mas, gente, a primeira coisa que nós temos que pôr como prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e confiar que as demais coisas vão ser acrescentadas. E se esse vídeo falou com você, que você venha receber essa palavra, compartilhar com mais pessoas e falar assim: Deus falou comigo hoje. E eu aguardo você no nosso próximo devocional. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.